Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Querido e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado está. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de hoje, percebam que nós continuamos na caminhada em que Cristo estava dando as últimas instruções aos discípulos antes da sua volta ao Pai. Então Jesus ele cuida para que o seu projeto, a sua missão, que lembremos sempre, missão de Cristo, levar, conduzir todos ao Pai. Então ele vai distribuindo ali o conhecimento do que é necessário, ele vai realizando o que se faz necessário para que a igreja nascente ela se mantenha nele e possa caminhar, claro, sobre a luz do Espírito Santo, caminhando junto com Cristo, mas agora Cristo já junto do Pai. E por que o que deveria ser feito? Hoje o Evangelho trata muito disso. Jesus escolhe Pedro para ser o primeiro Papa, para apacentar suas ovelhas, ou seja, para ser o pastor, aquele que conduz, aquele que guia. Mas Pedro tinha uma mágoa, um ressentimento, uma necessidade de cura interior, assim como todos nós. Se formos bem honestos conosco mesmo, com a nossa vida em Cristo, a gente percebe que precisamos muito que Deus nos cure e nos toque por inteiro, principalmente no nosso interior. O próprio Cristo já dizia que do coração é que saem tanto as coisas boas quanto as más. Então, quanto mais próximo o coração tiver do nosso Senhor, quanto mais curado em Deus for um coração, naturalmente, mais essa pessoa vai transbordar o amor de Deus. E Pedro precisava ser curado.
Não é o meu caso, mas já ouvi em outras pregações que nesse texto a tradução para o português não ficou muito legal, assim, porque Jesus ele faz a pergunta a Pedro, primeiro com o amor que é o amor maior, que no caso seria o amor ágape, e termina perguntando algo como se fosse... E Pedro responde a Jesus, sim, Senhor, eu sabes que eu te gosto. Então, uma tradução seria Jesus perguntando a Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro respondendo, sim, Senhor, eu gosto de você. E na terceira pergunta, Jesus pergunta se ele gosta dele. E Pedro responde, conforme aí falou, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te gosto. Por que isso? Por que essa distinção? Porque Pedro, ele havia negado Jesus 3 vezes. E aquilo ainda incomodava o coração de Pedro. E percebam que Pedro continuava com Cristo, mas aquilo ainda não tinha sido ressignificado, uma palavra que hoje é muito comum, né? Aquilo não tinha sido restaurado no interior de Pedro, não tinha sido curado. E Jesus sabia que com a missão que ele confiava a Pedro, precisava de uma pessoa 100% curada e restaurada no seu amor. E essas 3 perguntas Jesus toca no íntimo de Pedro. Jesus toca onde somente ele pode chegar, para trazer de volta essa dignidade, todo esse amor de Pedro, todo esse amor que ele tem a Deus, e ele também possa sentir esse amor que Deus tem por ele. Porque, lembrando, era necessário para a missão de Pedro. Era necessário para que Pedro fosse verdadeiramente um sucessor de Cristo, seu discípulo escolhido. E aí a gente vê também, por outro lado, como Pedro é honesto. O processo de cura, nós precisamos dessa honestidade de Pedro. Perceba que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro não consegue dizer que ama a Cristo. Eu gosto, como se fosse um nível abaixo. Por quê? Porque Pedro é honesto, ele é fiel, ele é íntegro. Ele não é capaz de mentir para o Senhor, mesmo que ele estivesse ali, como se ele estivesse ali lançando toda a sua miséria para Jesus. Como nós precisamos aprender com essa atitude de Pedro. Não vamos mais entregar migalhas para o Senhor. Não vamos mais tentar ludibriar a Deus, mentir, esconder, omitir. Não, gente. Deus nos quer por inteiro. Nas nossas coisas boas, mas também nas nossas misérias. Por quê? Porque é por meio disso que Ele consegue realizar a sua obra. Nós precisamos entender que é um processo, nós nos lançamos em Deus para sair lá na frente uma obra restaurada no amor de Cristo. Então não se esconda, não se envergonhe de Deus. Muito pelo contrário. Se entregue ao amor dele, se entregue à bondade de Deus, confia. E Deus, ele vai restaurando. Também entenda que não é nada mágico. Pedro precisou passar por muitas coisas. O próprio Jesus mesmo disse, olha Pedro, agora eu estou curando seu coração. Mas a sua jornada é longa. Você passará por muita coisa. Você não usufruirá daquilo que você quer. Mas por muitas vezes você vai ter que ceder. Você vai ter que simplesmente se entregar contra a sua vontade. É isso que Jesus fala.
Então percebam que existe uma caminhada, existe um processo, e Jesus, ele sabe disso. Jesus, ele nos conhece por inteiro, e Jesus, ele nos dá a conhecer a vontade do Pai. Mas, antes mesmo que, de alguma forma, Pedro pudesse desanimar ou algo assim, Cristo vem e diz com toda clareza para ele: segue-me. Olha que interessante. Jesus, ele vai curando o coração, vai curando o interior de Pedro. Jesus, ele dá o perdão para Pedro. Mesmo o perdão que Pedro não tinha se dado ainda. Mas Jesus restaura profundamente o seu primeiro Papa. Não só por ser o primeiro Papa, ser escolhido para ser sucessor, para conduzir a igreja, não é isso, gente. Cada um tem a sua missão, lembremos sempre disso. Mas Jesus sabe que a missão em Deus, ela precisa de uma pessoa restaurada no amor. Senão, como que nós, que somos ramos, que não estamos verdadeiramente ligados na videira, como que nós produziríamos fruto? Não é possível. Então Jesus, ele restaura, Jesus, ele inclusive alerta, mas Jesus encoraja: segue-me, não tenha medo. E assim é o convite para cada um de nós. Ao deixarmos Cristo viver em nós e nos restaurar, nos curar, não é para a gente achar que o caminho vai ser fácil, muito pelo contrário. Mas o caminho vai ser com a intimidade com o Senhor. E nesta intimidade, neste caminho, nós vamos progredindo e nós vamos seguindo a Deus, nós vamos dando o nosso sim a Deus. Por isso, Senhor, hoje nós queremos, claro, te agradecer, porque o Senhor, é bom falar isso, o Senhor se revela pouco a pouco, a cada dia, a cada liturgia, cada um de nós. Nós vamos conhecendo o Senhor através de sua palavra, mas queremos te pedir, Senhor, que nos dê a graça de nos rasgar literalmente na sua presença, como Pedro fez. Que a gente não use de nada além da verdade e possamos assim entregar o nosso coração do jeito que ele tiver, ferido, machucado, pode ser que seja saudável, do jeito que ele tiver, mas entregarmos o coração a Ti, confiando que o Senhor, além de restaurar, o Senhor cuida, conserva e nos dá a graça de continuar no seguimento. Sim, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor também abra a nossa cabeça e o nosso coração para entendermos que precisamos de Ti, precisamos da Sua restauração e da Sua cura. Precisamos permanecer em Ti, como o Senhor tanto nos fala na palavra. E dai-nos essa docilidade, a docilidade de poder ser conduzido por Ti e não mais necessitar ter as rédeas, porque confiamos naquele que conduz. Muito obrigado, Jesus, e para isso te pedimos, fica conosco, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos ser íntimos, precisamos caminhar contigo. Muito obrigado, Senhor. Amém.